alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula: conhecer as características do modelo atômico de Rutherford e Bohr, compreender a concepção de matéria para Rutherford e Bohr e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas? Você consegue descrever a concepção de matéria para o Thomson? Qual a importância de se conhecer a constituição da matéria, o átomo, para a evolução da ciência? Então, vamos voltar um pouquinho aqui e falar, do modelo do Thomson. Então, a partir dos estudos com os tubos catódicos e com a colaboração do Ernest Rutherford, estabeleceu uma relação constante entre a carga e a massa das partículas presentes nos raios catódicos, em todo tipo de matéria, e a essa partícula foi dado o nome de elétron. Então eles fizeram uma medição e observaram que a massa era constante, mesmo quando eles mudavam o material onde eles estavam fazendo, e observou então que a gente tem o elétron aí constante para todos os tipos de materiais. A teoria de Thomson descreve a matéria independente das propriedades, constituídas por partículas muito menores que o átomo do hidrogênio. Os elétrons, diferente do que disse Dalton, a matéria para Thomson era divisível, uma esfera maciça de carga positiva e na superfície os elétrons espalhados uniformemente, garantindo o equilíbrio elétrico, ou seja, a natureza elétrica da matéria, que é neutra, mas maciça, com a possibilidade de ser dividida em porções menores. Então, a partir desse momento, com os estudos do Thomson, a gente já parte aí para um átomo que tem divisões e cargas elétricas. O modelo atômico de Thomson, ou a matéria para Thomson, conseguiu explicar o comportamento elétrico das substâncias, como a condução de corrente elétrica pelos metais, a eletrização por atrito, a formação de íons, a solubilidade dos compostos iônicos no meio de uma dissolução, as descargas elétricas em gases e a divisibilidade da matéria em porções menores. Então, avançamos bastante aí nos conhecimentos acerca do átomo. No início do século XX, foi marcado por um dos acontecimentos mais importantes da ciência, que contribuiu para o estudo e descoberta das estruturas atômicas, que é a radioatividade. O Antoine Henri Becquerel, concomitantemente com o casal Marie e Pierre Curie, estudaram as emissões de raios que marcavam as placas fotográficas. No ano de 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford desenvolveu um experimento inspirado em relatos de outros cientistas para observar o interior do átomo por meio de um padrão que as partículas alfa no material radioativo sofriam desvios, comprovando e adequando o modelo atômico de Thomson. Então, observando outros estudos utilizando radioatividade, o Rutherford resolveu fazer um experimento, montar todo um aparato para testar aí, as ideias do Thomson e ver como esse comportamento das partículas aconteceria. Então, ele montou o experimento assim, Então, ele tinha uma caixa de chumbo e lá dentro ele tinha um pouco de polônio, que é um elemento radioativo, fonte de partículas alfas, que são partículas de carga positiva. Então, esse feixe de partículas encontrava uma lâmina de ouro. Em volta dessa lâmina de ouro tem uma tela luminescente, para detectar o espalhamento das partículas, como um filme fotográfico, que ficava marcado os pontos ali. Aí ele viu que um pequeno número de partículas era desviado, muito desviado, voltava, ricocheteava. Algumas partículas desviavam um pouco e a grande maioria passava ali em linha reta e marcava lá bem o lado oposto aí da chapa. O material escolhido para a lâmina foi o ouro. Não se trata de um material essencial, no entanto, é um metal vantajoso, pois sofre pouca oxidação e tem baixa interação com outros átomos. A caixa de chumbo foi utilizada para direcionar a trajetória das partículas alfa. O resultado esperado, segundo o átomo do Thomson, era que todas as partículas alfa passassem direto pela lâmina de ouro, pois o átomo proposto por Thomson era homogêneo e não sofreria desvios. Então, ele tinha uma distribuição bem homogênea entre os seus positivos e negativos e a ideia era que tudo passasse reto. Algo como um projétil ultrapassando uma folha de papel, uma folha de madeira direta e sem ricochetear, ou seja, ele atravessaria e marcaria todos o mesmo ponto,
Com o experimento, Rutherford e seus colaboradores fizeram algumas adequações ao modelo atômico e concluíram que a maioria das partículas alfa passaram direto pela folha de ouro, o que demonstra que o átomo é constituído por espaços vazios. E aí a gente começa a observar que o átomo, na verdade, tem muito mais espaço vazio do que espaço ocupado por alguma coisa. Com algumas partículas alfa foram ricocheteadas, o átomo apresenta então um núcleo pequeno, denso e positivo. Então, como o número de partículas que ricocheteou, ou seja, que foi para o lado oposto do que eles esperavam, era pequeno, então eles chegaram à ideia de que deveria ter um núcleo bem pequeno, com cargas também positivas e por isso afastava, repelia as partículas alfa de carga igual. O equilíbrio elétrico acontece pois a eletrosfera, que é a parte externa do átomo, contém as partículas de carga negativa, que são os elétrons. O núcleo possui uma massa muito maior do que a eletrosfera. E o Rutherford propôs que no núcleo havia uma partícula sem carga que evitaria a colisão entre prótons positivos e os elétrons, mas ele não conseguiu provar a existência. Somente em 1932 que outro cientista, o James Chadwick, comprovou a existência da partícula, que é o nêutron. Então, lá na parte central, a gente tem o núcleo com os prótons positivos e os nêutrons de carga neutra, que fazem aí um equilíbrio para que essas partículas positivas não fiquem se repelindo, e também controlando aí toda essa maneira de existir do átomo. Então, a gente tem as cargas neutras também. E os elétrons lá se movimentando na eletrosfera. E aí a gente tem uma representação, O modelo de Thomson, a ideia era que tudo seguisse reto, passando aí através do átomo, e o feixe, deveria marcar somente esse ponto lá do detector de partículas. Já, como a gente observou aqui do Rutherford, teve outras marcações, então a ideia ficou assim, bastante espaço vazio, partículas negativas e um centro aí maciço positivo. E o modelo atômico do Rutherford, então, ele ficou conhecido ali como modelo planetário ou sistema solar, onde a gente tem órbitas circulares ali para os nossos elétrons em torno do núcleo e fica parecido com o desenho que a gente faz aí do sistema solar, Então, o núcleo aqui como se fosse o Sol e os elétrons como os planetas aí girando, fazendo as suas órbitas. E aqui temos uma imagem do Rutherford do laboratório fazendo seus experimentos. Vamos fazer a atividade 1 agora? Por que o modelo atômico proposto por Rutherford é considerado um grande avanço para a compreensão da matéria? Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber por que o modelo atômico do Rutherford é considerado um grande avanço para o entendimento da matéria. Então, o Rutherford foi responsável pela setorização do átomo em núcleo e eletrosfera e a compreensão sobre o comportamento da matéria e, consequentemente, das substâncias. Está pautado no conhecimento e comportamento do átomo. Assim, seu modelo atômico explica as propriedades físicas e químicas da matéria. No entanto, não explicava a natureza elétrica da luz, ou seja, a natureza do elétron e a estabilidade elétrica das substâncias. Então, mesmo tendo várias contribuições, ainda estamos devendo algumas explicações, do que conseguimos observar nesse momento da linha dos nossos modelos atômicos aqui, que estamos no Rutherford. Então, olha só, por que os fogos de artifício são coloridos? Para responder essa pergunta, precisamos conhecer um pouco sobre o cientista chamado Niels Henrik David Bohr. No ano de 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr, para compreender a natureza dos elétrons presentes no modelo atômico de Rutherford, realizou experimentos com espectros atômicos, desenvolveu uma teoria sobre o movimento e a disposição dos elétrons no átomo. Assim, ele concluiu que os átomos só emitem radiações em determinados comprimentos de onda e em frequências específicas. Isso é o dilema do nosso átomo estável. A teoria do Bohr foi baseada na quantização da energia proposta por outro cientista, que é o Max Planck. Isto é, ele observou que alguns elementos químicos, quando aquecidos, emitem energia em um conjunto de linhas denominadas de espectro de linhas. E aí os termos que temos destacados aqui nesse texto, diferenciados, são espectro, que é o conjunto de comprimento de onda emitido ou absorvido por um elemento químico, comprimento de onda, que é a distância mínima em que um padrão temporal de onda se repete e a extensão que uma onda sonora se propaga pelo meio do material elástico, e a quantização da matéria, que a luz é transferida entre os corpos por meio de pacotes de energia, chamados de quanta. Portanto, a energia é transferida de maneira descontínua, ou seja, quantizada. E aí, o que ele observou, dos fogos de artifício? O aquecimento de alguns elementos faz com que eles mudem de cores. Então, eles estão emitindo, radiação no espectro eletromagnético aí, numa determinada cor. E o Bohr estava estudando esse comportamento e observou essa maneira descontínua aí da transferência da energia. Partindo então da teoria do Thomson, isso é, que o gás emite luz quando submetido a uma corrente elétrica, que é o experimento dos raios catódicos, e a teoria proposta por Rutherford, ou seja, que os elétrons descrevem órbitas circulares em torno de um núcleo pequeno e denso, para elaborar a sua teoria sobre a matéria dos elétrons, o Bohr deduziu que os elétrons, em seus átomos, absorvem energia elétrica e depois emitem na forma de luz. Então a gente partiu do ponto onde Rutherford estava lá, com seus elétrons fazendo órbitas circulares em volta do núcleo, e aí o Bohr começou a deduzir que esses elétrons eles conseguem absorver energia, eles emitem determinada cor, aí, determinada frequência do espectro quando eles vão trocar de órbita. Assim, os átomos possuem um conjunto de energia acessível para seus elétrons, isto é, a energia do elétron em um átomo é quantizada. Tempos depois, esse conjunto de energia foi denominado de níveis de energia. A energia emitida ou absorvida por um sistema atômico não é contínua, mas se processa através de transições no sistema de um estado estacionário para outro diferente. Então, passa-se um processo de absorver energia, e vai emitir na forma de luz, de onda eletromagnética, quando ele está fazendo o processo contrário. Então, ele absorve para passar para uma camada e depois ele emite essa energia e nós chamamos de fóton, e muitas vezes ela tem cores diferentes, que é o que a gente observa lá nos fogos de artifício. Os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo, denominadas de órbitas estacionárias. Os elétrons não absorvem nem emitem energia ao descrever uma órbita estacionária. Então, quando eles estão fazendo o processo estacionário da órbita, não tem essa diferença de energia. Os elétrons não possuem, portanto, a capacidade de ocupar estados intermediários de energia. Então, ou eles estão em uma órbita, num nível, ou em outro.
O modelo atômico de Bohr determinou que cada uma das órbitas circulares permitidas para os elétrons seria referente a um determinado nível de energia. O elemento químico que apresentasse a maior quantidade de elétrons teria seus elétrons distribuídos em 7 níveis de energia, numerados aqui de 1 a 7. E aí o modelo atômico, então, proposto por Bohr é um modelo da mecânica quântica que prevê a possibilidade dessa mobilidade ali e da emissão dos fótons e as camadas, os níveis de energia aí de 1 a 7. Vamos fazer a atividade 2? Em fogos de artifício, as diferentes colorações são obtidas quando se adicionam sais de diferentes metais às misturas explosivas. Assim, para que se obtenha a cor verde, é utilizado o cobre, enquanto para a cor vermelha, utiliza-se o estrôncio. A emissão de luz com cor característica pode ser explicada por qual concepção da matéria? Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala da coloração dos fogos de artifício, do uso de sais de metais, né, de diferentes elementos que têm cores específicas, e ele quer saber o seguinte, ó, a emissão de luz com cor característica pode ser explicada por qual concepção da matéria? Então, a coloração dos fogos de artifício pode ser explicada por meio dos postulados de Bohr, uma vez que há uma transição eletrônica de uma órbita a outra que chamamos de salto quântico, ou seja, os elétrons pertencentes aos átomos do íon metálico que absorve energia e salta para um nível mais externo, mais longe do núcleo, e ao retornar para os níveis mais internos, emite essa radiação em cores específicas, e aí cada um vai ter uma cor, né, específica aí que vai aparecer lá nos fogos de artifício. O que nós estudamos nessa aula? Conhecemos as características do modelo atômico de Rutherford e Bohr, então estamos andando na linha do tempo dos nossos modelos atômicos, compreendemos a concepção da matéria para Rutherford e Bohr e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!